Olá! Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. A frase do compositor Dorival Caymmi diz muito sobre a alma do brasileiro. O samba é mais do que um gênero. Ele é cultura, é identidade, é resistência. Mas enquanto os artistas brilham nos palcos, existe um universo pouco conhecido nos bastidores. Um mundo feito de desafios, de negociações, reviravoltas e muita paixão pela música. O convidado de hoje viveu intensamente esse cenário. Começou como carregador de caixas até se tornar empresário dos maiores nomes do samba e do pagode. Aliás, acompanhou a evolução do pagode desde o preconceito contra o estilo até a ascensão do ritmo, sendo um dos responsáveis por transformar o gênero num dos mais ouvidos do país. E depois de empresariar artistas como Exalta Samba, Soweto, Tiaguinho e Péricles, está aqui para contar histórias inéditas de sua trajetória no show business. Eu converso com o empresário Fábio Francisco. Olá, Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu confesso que estou curiosa para conhecer um pouco sobre os bastidores do mundo do samba e do pagode, então nada melhor que falar com um mega empresário como você, que esteve por trás de bandas como Jeito Moleque, Exalta Samba e muitos outros artistas. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Fábio, todo mundo vê o brilho do artista no palco, mas poucos conhecem o caminho que o leva até lá. Você começou sua trajetória no show business como carregador de caixas e pouco a pouco conquistou espaço até se tornar um empresário de bandas de samba e de pagode. E aí eu pergunto, para a gente começar, o que te fez acreditar que esse era o seu caminho, né? Qual foi o momento decisivo que mudou sua história? É aquela boa e velha história do brasileiro, né? A gente morava num lugar muito pobre e tinha uma escola de samba aqui bem amadora na rua da minha casa e eu via aqueles adultos ali frequentando e fazendo aquela escola acontecer e aí eu sempre queria estar junto com eles. E aí família muito grande, muito pobre, acabei me envolvendo ali dentro da escola de samba, e aí mesmo muito jovem, frequentando e tentando ajudar eles na escola de samba, eu decidi que aquilo era uma coisa que eu queria para minha vida. E aí eu tinha esse sonho, não desisti dele e segui em frente. Fábio, nos anos 90, o pagode ainda enfrentava preconceito no mercado musical. Você que esteve nos bastidores dessa evolução, pode contar um pouquinho sobre os desafios que os artistas e também os produtores tinham naquela época? O que foi preciso para romper essas barreiras? Nossa, o preconceito era muito grande, em todas as áreas, em todos os sentidos. Principalmente nas grandes mídias, até nas próprias rádios, né? E era muito complicado você falar ou até mencionar que você era sambista ou pagodeiro. O que fez a gente quebrar esse preconceito foi mostrando que é uma música do Brasil, né? É uma música que o brasileiro carregava como honra, como bandeira, mas a nossa maior dificuldade era entrar nas grandes mídias, né? Porque o povo, o povão, a massa já consumia aquilo, né? Mas a grande mídia, o mercado publicitário, no modo geral, tinha um preconceito gigantesco contra a gente. E aí, nós conseguimos quebrar isso com quantidade de públicos que a gente arrastava nos nossos eventos e audiência, né? Quando eles perceberam que aquilo dava audiência, foi aí que nós conseguimos quebrar um pouco desse preconceito. Esse estigma, né? Eu me lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar em uma grande emissora de rádio em São Paulo, e na época a pessoa que fazia a programação, ela comentou: aqui é o dia inteiro
o pessoal, empresário de banda de pagode, de samba, tentando, né, querendo conversar, tentando fazer, na época era DVD, disco, tentando fazer, colocar fazer tocar na rádio, mas é muito difícil, o pessoal não ouve, eu não gosto, é uma música chata, e aí de repente explodiu. E aí eu me lembrei que falei, nossa, hoje é um case de sucesso, mas os responsáveis lá atrás, eles não queriam colocar. Eu lembro que fazia fila na porta, o pessoal chegava com DVD para mostrar, né, apresentar a banda e não conseguia emplacar nas rádios. Era muito difícil. Principalmente, na verdade, eles não sabiam que a periferia, que a massa consumia aquilo, né? Que é aquela boa velha história, né? O cara fica sentado atrás de uma mesa no ar-condicionado e não vai pra rua. Ele não conhece nem o pobre público que escuta a rádio dele, o próprio público que consome o conteúdo dele, né? Por isso que a internet foi a melhor coisa que poderia ter acontecido no mundo, né? Porque através dela nós conseguimos quebrar esse intermediário que não deixava a gente chegar até nosso público. Fábio, você trabalhou ao lado de grandes empresários do ramo, como o Jorge Hamilton, do Soweto, e o Franco, do Exalta Samba. O que você aprendeu com eles sobre gestão e mercado musical? Houve alguma lição que você levou para sua própria carreira? Nossa, muita coisa. Esses aí foram os meus maiores mestres. Jorge Hamilton, Franco, que Deus o tenha. A gestão que o Jorge Hamilton tinha com os artistas dele, que eu fui produtor dele, eu fui funcionário do Jorge Hamilton. Muitas das coisas que eu via, eu carreguei para minha vida, e carrego até hoje. A forma que ele tratava o artista, a forma que ele batalhava, até nas próprias rádios, emissoras de televisão, nas gravadoras, foi um grande aprendizado para mim. E o Franco foi a questão do show business de grandeza, né? Foi através dele que eu quis levar grandes produções para os artistas de samba e pagode. Porque como ele era empresário do Zezé de Camargo, Luciano, do Leandro Leonardo na época, e entre outros grandes artistas do sertanejo, para mim trabalhar com ele dentro do escritório dele foi um mestrado. Quando você fala o empresário briga pelos artistas, o que isso significa? Eu acho que isso é o principal ponto que faz com que muitos empresários, depois que atingem um certo auge, acabam querendo abandonar esse negócio. Porque quando a gente usa o termo brigar, é justamente esse ponto de você ir lá, bater na porta do radialista, toca meu artista, ele é bom, convencer todo mundo, ir na emissora de televisão. É o empresário que fica ali 24 horas do dia, no dia a dia, convencendo as pessoas que o artista dele é bom, que ele merece fazer sucesso e encara tudo e todos. Então, no bom sentido, esse brigar é você ficar batalhando 24 horas por esse artista. Quando esse artista atinge um certo auge, ele vira as costas para o empresário e acha que não precisa mais dele e pega todo o know-how que o empresário investiu nele e vai embora sem pelo menos dar tchau. Não que ninguém seja obrigado a ficar com ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas pelo menos dar um tchau. Por isso que você falou que com o streaming, né, facilitou, porque de repente não precisa de você ficar todo dia batendo na porta das emissoras, uma oportunidade de entrevista, você já consegue mostrar o seu trabalho mais facilmente e aí a mesa vira. São as emissoras que vão até vocês para tocar sua banda. Daí a negociação muda um pouco. Muda completamente, né? Porque hoje você tem um caminho, não que você não precise de rádio. Televisão, não, eu acredito, na minha opinião, que hoje o artista não precisa mais. O artista da música, né? O artista que vive da música. Mas o rádio ainda precisa. Então a internet virou esse jogo de uma forma que você vai procurar o rádio, mas a negociação hoje é muito diferente do que era antes. E aí, num certo ponto, talvez, dependendo do perfil e do segmento do artista,
ele nem precisa de rádio também. Mas encurtou demais todo esse procedimento, todo esse processo. Mas a internet hoje ficou tão cara quanto o rádio. Porque o artista, o importante para ele é movimentar os shows, né? Trazer o público para o show e aí, de repente, ele nem precisa da mídia, porque ele precisa colocar a gente no show dele, né? Exatamente. Aí o conjunto de toda a obra, né? Que é a música tem que ser muito boa, o artista tem que ser muito bom, tem que ter um investidor com potencial muito bom e um bom gestor de carreira. Hoje esse é o formato da carreira de um artista de qualquer segmento. E você que faz todo esse planejamento como empresário, é você que define, como é que funciona isso? O empresário hoje ele é o elo de todas essas coisas, né? O bom artista, achar um bom compositor para levar músicas para esse artista, caso o artista não seja compositor, porque hoje o artista que é compositor, ele tem uma vantagem absurda sobre todos os outros artistas. E aí esse ponto que isso não mudou, mesmo que você não precise talvez ir em rádio, mas você precisa fazer uma agenda de um artista de shows, a logística, o momento certo de lançar uma música, o tamanho de investimento para cada música. Então o empresário hoje ele tem que fazer um pouquinho de tudo, ele tem que entender um pouquinho de tudo que está ao redor do artista, porque senão a conta não fecha. E também não decola, né? Às vezes você tem um produto bom e você não consegue otimizar esse produto no mercado. Como você mesmo falou, tem tudo o seu momento certo. Tem o planejamento feito com muito cuidado antes e quando a gente vê o show, já está tudo planejado. Vocês estão só executando, né? Exatamente. Tem tudo isso. Ainda tem essa... E aí é aquela história, né? O empresário ele trabalha 24 horas, literalmente, não é? Então, e quando você chega de uma turnê, o artista vai para casa, o empresário vai para o escritório. Fábio, quem conhece o Exalta Samba sabe que em 2003 a banda passou por um momento delicadíssimo com a saída de Grigor e a entrada do Thiaguinho. Na época, muitas pessoas, até mesmo as emissoras de rádios, duvidaram do potencial dele como vocalista. Como é que foi esse processo de reconstrução do grupo e o que te fez acreditar que o Thiaguinho poderia ser um grande nome do pagode? Nessa época, quando o Grigor saiu e o Thiaguinho entrou, eu era produtor. Eu era produtor geral da banda. E realmente a banda estava vivendo uma crise já, não só por conta dela mesmo, mas por conta do mercado em si. Estava começando a pirataria no Brasil e no mundo, né? E naquela época quem fazia a maior parte da gestão de carreira dos artistas eram as gravadoras. Quem fazia o investimento era a gravadora. E as gravadoras começaram a quebrar por conta da pirataria e o segmento pagode também começou a ir para um caminho muito ruim. Então, fora todas essas crises, existia uma crise com o Grigor, que ele estava querendo sair da banda. E aí, como a história dele foi muito grande, muito forte dentro do Exalta Samba, quando ele saiu, foi um baque muito grande. Só que logo em seguida, a banda teve a ideia maravilhosa de trazer o Thiaguinho. Só que a empresária deles na época não acreditava no Thiaguinho. Eu era produtor, e aí o Thiaguinho entrou na banda, eu continuei como produtor, e o público ali, o fã mesmo fiel do Exalta Samba, ele rejeitou demais o Thiaguinho. E aí ele ficou na banda 1 ano, né? E a empresária ainda continuou, mas ela não acreditava nele. Aí, em um momento lá de crise entre a banda e a empresária, no final de 2003, eles me convidaram, eles falaram, olha, a gente tá vendo que você é muito empenhado e tal, você não quer ser nosso empresário? Eu falei, olha, eu até aceito, mas vai ter que mudar algumas coisas, né? Aí eles falaram, mas o quê? Eu falei, a forma que vocês trabalham, eu não vou conseguir trabalhar, porque
Eu tenho que pedir autorização para 7 integrantes do grupo para fazer qualquer coisa. Eu não vou conseguir trabalhar assim, não. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer, mas eu tenho que ter autonomia total. Aí eles aceitaram. Em janeiro de 2004, eu assumi como empresário. Aí a primeira coisa que eu fiz, logo de imediato, porque eu vi ali o Thiaguinho dentro da banda 1 ano, batalhando e tentando se destacar, mas com muita dificuldade, não conseguia nada. Aí eu vi o potencial do Thiaguinho. Eu falei, esse cara tem brilho, esse cara tem potencial. E a primeira coisa que eu fiz foi convencer o mercado de que o Thiaguinho era um artista completo, era um artista muito bom. Não foi fácil, foi muito difícil. Recebi vários nãos ao longo de 2004, mas teve uma única rádio no Brasil, uma única no Brasil inteiro, que acreditou, que foi a Band FM lá de São Paulo. O diretor da rádio na época era o Betinho. Acho que ainda é, né? Ele ainda tá. E ele hoje, acreditou. né? Ele tá, mas não como no lado. Eu não sei se ele ainda tá como da parte artística, mas. Não, ele já tá mais acima. E ali, quando ele acreditou na gente, ali a coisa começou a mudar. A música de trabalho do Thiaguinho, a música começou a dar um certo resultado. Isso já começou a mudar a forma que o mercado também olhava para o Thiaguinho, porque também o mercado inteiro, ninguém acreditava no Thiaguinho. Ninguém. E aí, com muito jeitinho ali, com muito trabalho, muita dedicação, a gente começou a virar esse jogo. Você falou que você antes era produtor geral e depois se tornou empresário. Qual a diferença, né, dessas... Porque o produtor geral é quem toca tudo do show. Qual a diferença dessas duas profissões ali? O produtor geral, ele é o que é responsável por toda a logística do artista na estrada, né? Horários de voos, horário de chegada, horário de saída, hotel, ônibus, as vans. Então ele coordena toda essa parte da equipe do artista na estrada, né? O empresário, ele está voltado muito para a carreira do artista, venda de shows, divulgação de música, lançamentos, discussão com o mercado de fonográfico, né, que são as gravadoras. Então o empresário, ele pega um braço da parte do show, o empresário foi lá e vendeu o show. Então ele ele chega para o produtor geral e fala, tem show em tal data. E aí o produtor, daquele ponto em diante, desmembra toda essa parte de logística da estrada da equipe. O operacional, então, né? Da estrada de show, sim. Agora, Fábio, e o que você acha que essa demora do Thiaguinho em emplacar? Por que as rádios não aceitavam, digamos assim, o Thiaguinho como o cantor do Exalta Samba? Porque ele era um menino muito novo em relação não só de idade, mas também de experiência, de mercado. Porque daquela geração, o Thiaguinho era uma nova geração que estava chegando. E ele não tinha mostrado e nem tinha construído ainda uma história de talento, de sucesso. Ele do programa Fama da TV Globo e existia essa ilusão, até hoje existe essa ilusão. Se você participar de um reality show, você vai fazer sucesso. É muito pelo contrário, seus problemas só começaram. Então, quando ele saiu do Fama, ele ficou batalhando uns 6 meses para fazer uma carreira solo. Só que não dava certo, e não ia dar certo. E tanto não tinha dado certo que o pai dele, na época, chegou para ele e falou assim, Thiago, e ele também teve chegou a essa conclusão. Abandona esse negócio de música, volta para sua cidade, que era Presidente Prudente, termina sua faculdade e vai seguir sua vida. E ele estava fazendo isso. Só que nesse intervalo entre ele entregar apartamento, entregar casa e fazer a mudança dele para Presidente Prudente, ele foi curtir uma noite lá no pagode do Exalta. E lá os meninos chamaram ele para ele dar uma canja, para ele fazer uma participação. E ali os meninos falaram, pô, esse cara tem potencial. E a partir dali eles fizeram esse convite para ele entrar no Exalta Samba, porque o Crigo estava saindo. Foi um acaso do destino, né? Foi. Foi mesmo. Ainda sobre o Exalta Samba, o grupo chegou a realizar cerca de 60 shows por mês no auge da carreira. Como é que era administrar essa rotina intensa e lidar com as dinâmicas internas de um grupo tão grande, né? 7 integrantes. Você acha que isso influenciou a decisão do Thiaguinho e também do Péricles de seguirem carreira solo? Era uma loucura. Isso aí eu vivia 24 horas intensas, né? Durante muitos anos. É uma coisa que, por isso que a gente... Porque assim, eram 7 artistas,
mais a equipe. Então, a nossa equipe completa dá em torno de 40, 35, 40 pessoas, né? Viajando 24 horas. É uma vida de louco, é uma loucura a vida de artista. Você só dorme em ônibus, só dorme em avião, só dorme em van, dorme em chão de aeroporto. Então, é uma loucura. Cada dia tá numa cidade A gente diferente. vivia intensamente. Né? Às vezes você nem Cada sabe, você dia tá acorda numa e nem cidade sabe onde diferente. você tá, né? Exatamente, exatamente. Isso acontecia constantemente. Por isso que o artista erra, às vezes, Mas o nome esse da não foi o cidade. principal. Ah, muito. E assim, é muito fácil de errar. Porque você tá hoje em Porto Alegre e amanhã você tá em Manaus. Então isso eu tô falando de capitais, né? Fora as cidades do interior do Brasil, que é gigantesco, né? Mas o que fez eles fazer carreira solo não foi isso, não. Muito pelo contrário. Tanto é que quando eles saíram da banda, eu continuei empresário deles. Eu continuei como empresário dele. Então, mas o motivo não foi esse. É que eles realmente estavam. Quando você tem 7 pessoas viajando constantemente, 24 horas do dia, acaba tendo conflito. Eu tô falando dos 7 porque são os 7 que mais conviviam ali, que eram os artistas do grupo, né? Fora a equipe toda, né? É o dia inteiro Então, enfurnado no ônibus, todo desculpa. mundo junto, né? O dia inteiro, Então chega a hora que as ideias começam a não bater. E aí começam a ter os conflitos, né? E aí começam as vaidades, aí começam. E é uma coisa que todo mundo acha, mas é totalmente o contrário. O Péricles e o Thiaguinho são pessoas maravilhosas de trabalhar, eles não tinham vaidade nenhuma. Se fosse questão de vaidade, a banda teria acabado há muitos anos antes, se fosse por causa da idade do Péricles e do Thiaguinho. Só que chegou uma hora que eles tiveram que tomar uma decisão, principalmente o Thiago. O Thiago, na verdade, o Thiago sempre teve essa vontade de fazer uma carreira solo. E como ele chegou muito depois, ele era bem mais novo do que os outros integrantes, ele tinha outras pretensões, então era natural. E ele falou, gente, chegou no momento que, a partir de agora, eu quero fazer minha carreira solo. E aí o Pérez falou, eu também vou fazer a minha carreira solo. Mas porque outros integrantes da banda não davam sossego pra eles, né? Sossego, assim, na questão de... Eles eram o vocalista da banda, o Thiaguinho era um dos maiores compositores do Brasil, e ele não tinha liberdade de fazer um trabalho tranquilo dentro da banda. Porque foi o último a chegar. E aí isso foi desgastando. Porque foi o último a chegar. E era o mais novo de idade. Não podia sentar na janela, né? Não, nunca. Mesmo sendo o piloto do avião. O Fábio, o Exalta Samba se tornou uma potência em 2010, né? E você levou o grupo para um dos maiores eventos da história do pagode, que foi o show no Palestra Itália, em São Paulo, que reuniu 40 mil pessoas. O que te fez acreditar que era possível fazer um evento dessa magnitude? Acho que shows, antigamente, a gente não via isso só em comício político, né? Quais foram os maiores desafios dessa produção? Olha, isso aí é uma palavra e foi um momento muito marcante na minha vida, porque ninguém acreditava também, mesmo a gente já estando no auge, naquele momento no Brasil, 2010, até 2010, então ninguém tinha feito um único artista num estádio para esgotar todos os ingressos. Aquilo só que fazia era artista internacional. Nem Roberto Carlos tinha feito um negócio desse formato, um show no estádio e vender todos os ingressos da forma que foi feito. E aí, quando eu comecei a rodar o Brasil na última turnê e via o que estava acontecendo, eu falei, cara, isso é possível, isso é um sonho que pode se tornar realidade. E aí comecei a correr atrás dos parceiros, e todos os parceiros que eu fui atrás, todos eles falaram, você é louco, isso não vai acontecer, você não vai conseguir, esquece isso, é impossível, ninguém fez isso. E ainda tinha um agravante. Tinha que ser no estádio, e era o ano que todos os estádios tinham que passar por reforma para a Copa do Mundo no Brasil. E aí, nessa correria, nessa maluquice de 60 shows por mês e tal, eu me atrasei um pouco. Quando eu fui atrás dos estádios, todos eles falaram, não temos a data, porque os estádios vão ser fechados para as reformas da Copa do Mundo. Aí eu falei, não é possível, eu tenho que conseguir. E aí entrei em contato com o pessoal do Palestra Itália, e eu tinha amigos lá dentro, e fui até eles. Fui lá pessoalmente. Falei, cara, eu preciso fazer esse DVD. Eles falaram, Fábio, só tem um jeito de você fazer.
Porque o último show que vai ter aqui é uma banda internacional de rock, que eu esqueci o nome agora. E se você conseguir ir lá na produtora que vai fazer essa banda, fazer o seu show uma semana antes, ou depois, porque a gente aproveita a desmontagem e durante a desmontagem você faz a sua gravação. Aí eu falei, quem é que tá fazendo? Aí eles falaram Time for Fun. Eu falei, deixa comigo. Na mesma hora eu saí de lá, fui pro escritório da Time for Fun, que tinha um grande parceiro nosso lá, só que ele cuidava dos shows nacionais. Aí eu contei o projeto e ele falou, você é louco, eu não vou fazer isso nunca. Aí eu falei, confia em mim, vai dar certo, vamos fazer. Aí ele, tá, como vai ser o formato de negócio? Eu falei, eu passei o formato de negócio pra ele, aí ele chamou o presidente da empresa, que era o Fernando Altério, junto com o Alexandre Faria, que era o chefe dele, e aí eles falaram, bom, se o Fábio tá apostando que vai acontecer, e ele tá dando garantia que vai acontecer, vamos fazer. E aí, quando eu anunciei pro mercado, todo mundo falou, você é louco, isso não vai dar certo. E aí fui indo, até que chegou na semana da gravação, ficou uma chuva de uma semana sem parar. Pra piorar, né? Era assim, chovia de noite. Pra piorar, todo mundo falando que ia dar errado, ainda teve a chuva, né? E aí, um dia antes, nós não conseguimos ensaiar por causa da chuva. E todo mundo me mandando mensagem, inclusive os artistas. Cancela. Eu falei, não vou cancelar. O que aconteceu? No dia do evento, abriu um sol maravilhoso. E aí a loucura aconteceu. E virou case de sucesso. Isso aí é um evento maravilhoso. Pouca gente sabe, Fábio, mas na época você estava enfrentando um problema seríssimo de saúde, né? Como é que foi equilibrar a pressão desse evento histórico com a sua saúde pessoal? Você chegou a pensar em desistir? Porque já enfrentava todo mundo levando o não em todos os lugares. Depois a chuva e mais a doença. Como é que foi conciliar tudo isso? Foi muito difícil, mas eu vivia num estágio de adrenalina tão alto que hoje eu fico pensando aqui e falo, cara, realmente Deus existe na sua vida, meu. Naquela época eu pesava mais ou menos uns 140 quilos, porque essa loucura de não dormir, comia mal, ainda bebia. Então eu cheguei a 140 quilos. E aí, mas eu sempre ia ali, de vez em quando eu fazia um check-up. Eu tinha feito um mês antes, da gravação do DVD, e meu médico insistindo e queria falar comigo. Eu falei, não, agora não posso, tô ocupado, agora não posso. Aí até que veio um recado dele falando, é muito urgente, eu preciso falar com você. Aí eu falei, tá bom. Aí fui lá, faltando uns 10, 12 dias pra gravação desse DVD. E aí ele me falou, você tá com uma mancha no coração e nos seus exames não dá pra gente detectar o que é, e só tem um jeito de saber o que é, fazendo um cateterismo. Eu falei, dá pra esperar a gravação do DVD? Depois da gravação do DVD eu faço. Você que sabe, você tá vivendo aí num momento maluco, sua pressão tá altíssima, você pode ter um piripaque a qualquer momento. Eu falei, tá, então vamos lá fazer esse cateterismo. Ele falou, você sabe o que é? Eu falei, não, você vai ser internado, você vai pra uma UTI, nós vamos colocar um catéter pela sua veia, vai entrar dentro do seu coração, e aí a gente vai lá com essa câmerazinha lá, que a gente vai descobrir o que você tem. Não é um exame simples, você tem que ser internado, vai pra uma UTI. Eu falei, mas eu posso ser liberado no mesmo dia? Ele falou, não, você vai ter que ficar de observação 2 dias, porque a veia que nós vamos cortar para fazer o exame, ela não dá para costurar, não leva ponto, ela cicatriza sozinha, você vai ter que ficar de observação pelo menos um dia. E aí a avó da minha ex-mulher ela morreu na mesa fazendo esse cateterismo. E aí, quando ela me falou isso, eu entrei em parafuso. Falei, bom, chamei o meu braço direito, falei, eu vou ficar internado. Se acontecer alguma coisa, caso eu não volte, não é pra cancelar o DVD. Ele tem que acontecer. Eu falei, você é louco? Como cancelar? Eu falei, não é pra cancelar. Não é pra cancelar. E ninguém pode saber o que eu vou fazer esse exame, que eu vou estar internado. E tinha um outro probleminha. Não tinha em lugar nenhum, lá em São Paulo, vaga nos hospitais para fazer esse procedimento. Então eu só conseguia marcar esse exame tipo para 3, 4 dias depois. Que já era uma semana antes do DVD. Aí passei essas orientações para ele, fui lá, fiz, graças a Deus era só uma célula de gordura que estava no meu coração lá, aí ele tirou, e aí o médico falou, vamos esperar a sua cicatrização, amanhã você já está liberado. Aí, quando eu saí do hospital, quando eu voltei, tava aquela loucura, todo mundo me procurando. Onde você estava? Aí não falei a verdade para eles, só falei depois da gravação. E quando eu voltei, eu tive uma notícia maravilhosa de que todos os ingressos estavam esgotados, não tinha mais ingresso para vender. E aí eu continuei na loucura do mesmo jeito.
E aí foi só alegria, né? É, coisa Em linda. 2012, infelizmente, veio o fim do Exalta Samba e o início das carreiras solo de Tiaguinho e do Péricles. Como é que foi essa transição para você como empresário? Você já imaginava que eles teriam sucesso sozinhos? Eu tinha certeza absoluta que foi um grande erro da minha parte, principalmente o Thiaguinho, porque como ele, mesmo estando dentro do Exalta Samba como vocalista, ele era o maior artista do Brasil dentro do Exalta Samba, de números de faturamento, números de shows. Todos os números o Exalta bateu recordes. E quando eu planejei a carreira solo, eu achei que ia ser só estalar o dedo e a coisa ia dar continuidade no que era o Exalta Samba. Mas não é assim que funciona a carreira de um artista que sai de uma banda para começar uma carreira solo. É começar do zero. A única diferença é que você já é famoso, mas você não tem carreira. Então, que é uma coisa totalmente diferente que muita gente faz confusão. Ser famoso é uma coisa, fazer carreira é outra. E aí, mas mesmo assim, eu fiz um DVD grandiosíssimo pro Thiaguinho na carreira solo dele. Ele foi tão grande que eu gravei em 4 dias. E eu já coloquei ele dentro do mercado. Na verdade, eu quis empurrar ele pro mercado como no tamanho que era o Exalta Samba. E é óbvio que o mercado rejeitou. E aí, com isso, eu comecei a entrar com algumas ações agressivas, mas que não era pro tamanho do artista naquele momento, principalmente em valores de cachê. Mas a médio prazo eu comecei a recuperar isso, né? Mas mesmo assim ainda foi difícil. E teve um erro que eu cometi também, que como era uma carreira solo do Thiaguinho, eu deixei ele muito à vontade. Eu não cobrava dele como eu cobrava do Exalta Samba. Então na hora de escolher o repertório, eu deixava ele escolher sozinho. Na hora de fazer projetos, eu deixava ele fazer sozinho. Tô falando de deixar fazer sozinho na questão de tomar decisões, entendeu? Então ele tomava as decisões sozinho e eu deixava. É como se fosse o filho mais novo. Você tem um monte de filhos, aí o filho mais novo você deixa ele mimado. E aí com isso acabaram acontecendo vários erros que eu demorei um pouco para poder corrigir. E quando eu quis corrigir já era tarde. Foi quando eu acabei perdendo ele saiu disputar. Fábio, você disse que ser famoso é diferente de ter carreira e que quando o Thiaguinho deixou a banda Exalta Samba, você demorou a conseguir emplacá-lo como carreira solo. Então eu pergunto, por que o mercado, qual é a grande dificuldade do mercado em aceitar um cantor como o Thiaguinho, que veio de uma banda famosa, era o cantor, era o compositor? Por que essa dificuldade do mercado aceitar uma carreira solo de um artista já conceituado numa banda de música? As maiores dificuldades é quando você volta para o mercado com um nome novo, com um novo rótulo. E aí você precisa provar para as pessoas que o conteúdo que está dentro desse novo rótulo, ele é tão bom quanto o conteúdo que já tinha. Então, o que você tem que mostrar? Músicas de altíssimo nível. Você tem que construir novamente esse repertório, né, a partir daquele momento para frente na carreira de um artista. Então você tem que emplacar novamente músicas uma atrás da outra, igual era feito com o Exalta Samba. Só que no Exalta Samba tinha toda uma gestão para fazer isso, de repertório. A gente no Exalta Samba a gente escutava 500, 600, 1000 músicas para escolher 12, 14. No Thiaguinho eu deixava ele escolher as 12 sozinho. E fiz isso durante um tempo. Então, assim, para você construir essa carreira, você tem que, de um artista muito grande, é muito pior do que um artista começar do zero. E quando você faz a carreira de um artista? A médio e longo prazo. Então, quando você chega pro mercado e fala assim, olha, Thiaguinho saiu do Exalta Samba, que era um artista gigantesco, e hoje, no dia seguinte, ele também é gigantesco igual ao Exalta Samba. O mercado olha e fala, não, ele não é. Ele só era por causa do Exalta Samba. É um novo... Exatamente. E aí começa o desafio de você começar a carreira do zero. Fábio, após o Thiaguinho deixar a sua produtora, em 2018 também houve uma outra disputa judicial entre você e o Péricles sobre a gestão da carreira dele. Como é que você vê essa situação hoje e que lições você tirou dessa experiência sobre relacionamento entre artista e empresário? A gente acha que nunca um raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, ele cai. Foi momentos muito difíceis, né?
quando o Thiaguinho saiu do escritório, foi um baque muito grande. E o principal erro dessa história é a gente acreditar que a relação de empresário-artista existe amizade. Você até tem um bom relacionamento, mas você não pode apostar que aquele negócio, a sua amizade com o artista é maior do que aquilo. Então, meu maior erro foi levar todo esse negócio para dentro da minha casa. Se eu tivesse agido com mais frieza, né, se eu fosse mais empresário e menos amigo, talvez eu não tivesse tido tanta dificuldade como eu tive com a saída do Thiago e, consequentemente, com a saída do Péricles. E quando o Thiaguinho saiu, para mim foi um baque muito grande, porque eu esperava do Péricles, mas eu esperava do Thiaguinho, porque a minha amizade com o Thiago era muito maior do que a do Péricles. Só que quando o Thiaguinho saiu, eu falei pro Péricles, olha, você também me avisa, porque para eu me reestruturar de uma vez só, porque vão ser momentos difíceis, vão ser anos turbulentos, e eu não sei se você está disposto a passar isso. Ele falou, não, eu vou ficar, eu não vou sair não. Eu falei, mas você tem certeza? Porque o Thiaguinho me prometeu isso várias vezes e ele fez totalmente o contrário. Então, assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas eu só quero que você me avise para eu poder me organizar de uma vez só. Ele, não vou sair, te garanto que não vou sair. Eu falei, tá bom, vamos em frente. E realmente aconteceu, nós passamos momentos horríveis. Assim, teve dia de não ter dinheiro para comprar comida. Porque foi um baque muito grande, foi um rombo absurdo, né? Não só pela surpresa, mas da forma que a estrutura estava montada. E aí, comecei ali com o Péricles, começamos a batalhando. E aí, quando nós tiramos o pescoço da lama, e aí eu falei para ele, olha, o seu contrato vai vencer. Você quer parar? Você quer encerrar? Não tem problema, cara. Fica à vontade. Ele, não, vou continuar, vamos fazer um contrato novo. Eu falei, mas você tem certeza, cara? Porque eu tava muito ressabiado. Aí ele falou, não, pode fazer um contrato novo. Eu falei, tá bom. Fiz os contratos, mostrei pra ele. Ele leu, tiramos algumas dúvidas. Ele foi assinar o contrato em maio de 2017. Eram 2 contratos, cada contrato tinha 7 anos. Um era de gravadora, né? E outro era de produtora. Aí, quando eu assinei esses contratos, eu fiquei muito mais tranquilo. Quando foi no final de agosto, quando foi no início de setembro, eu chamei ele. A gente já tinha conseguido números muito satisfatórios na carreira dele. E eu falei para ele, vamos fazer uma reunião para eu te mostrar o planejamento de 2018. Eu estou atrasado, porque eu sempre mostrava 6 meses antes. Aí fiz uma reunião com ele de mais ou menos uns 40 minutos. Aí ele chegou pra mim e falou, muito legal, muito top, mas é o seguinte, eu vou sair da Inova Show. Aí eu comecei a dar risada, né? Falei, porque a gente brincava muito, ele era muito brincalhão. Aí ele falou, não, tô falando sério, eu vou sair. Eu falei, não, você tá brincando, não pode ser sério, né? Você acabou de assinar um contrato, eu investi dinheiro, fiz tudo. Peguei dinheiro emprestado com o banco e tal, fiz loucuras aí pra gente poder continuar, que você me garantiu que eu não ia sair. Você assinou o contrato, eu vou sair. E aí meu mundo desmoronou novamente. E aí eu fiquei tentando ali, convencendo ele a fazer algum formato, que pelo menos ele ficasse alguns meses, cumprisse a agenda, pelo menos de 2018. Fiquei tentando. Aí veio a notícia de que ele tinha montado uma empresa com a esposa dele, que ele tinha recém-casado com ela. Em abril ou maio de 2018, acho. Ele me processou para não pagar as multas desse contrato. Fábio, o que muda na vida de um empresário quando um artista como o Thiaguinho ou o Péricles deixam a produtora? A gente vê esse tipo de notícia constantemente nas mídias, como o caso da Anitta, por exemplo, mas não faz ideia do que acontece por trás dos palcos. Então, quais são as consequências quando o artista deixa a produtora? Cara, as pessoas não têm noção, ainda mais no caso como o meu e de outros. E quando o artista toma esse tipo de atitude? Porque o que tem por trás de uma produtora é uma estrutura gigantesca. E a gente monta essa estrutura para atender o artista. E o meu caso, não sei se foi o pior, mas porque o que aconteceu? Eu era 100% independente. Então eu tinha uma gravadora, uma produtora e uma editora. Então só de funcionário fixo na empresa tinha uns 80. Fora a equipe que ia para a estrada. Então, se você somar tudo isso,
Você está falando de pelo menos aí umas 300, 400 pessoas. Quando o artista toma esse tipo de atitude, sem aviso prévio, porque uma coisa é o artista chegar para o empresário e falar assim, ó, eu vou sair do escritório a partir daqui um ano eu não estou mais no escritório, tá? Aí beleza, você não tem problema nenhum. Então você vai lá, se reorganiza, muda a sua estrutura e deixa ela pronta para a saída do artista. Uma outra coisa é quando o artista chega do dia para noite, ó, tô indo embora, cancela tudo que tem de contratos assinados e compromissos assumidos, e o que der de problema é todo seu. Então quando eu falo que literalmente chegou um momento que eu não tinha dinheiro para comprar comida, foi verdade, porque em 8 meses, logo após a saída do Thiaguinho, só de processo trabalhista tinha 15 milhões para pagar. E sem caixa, porque você pegou todo o caixa da empresa e investiu no artista, e a parte que era da empresa você investiu em outros negócios. E cadê o caixa? Como você se preparou para... Então, é uma destruição em massa de muitas famílias. E o artista ainda pega todo o seu know-how, toda a sua equipe que você montou e leva para ele, leva com ele. Você falou que tem que cancela tudo. Então é uma destruição, é uma coisa que você fica... Quando você tem essa agenda de show fechados e o cara fala cancela, o prejuízo é seu? O prejuízo é seu, porque você assina o contrato, a produtora assina o contrato direto com o contratante. Então a responsabilidade é sua. E o artista ele ainda faz uma chantagem com o mercado que o mercado aceita. O que ele faz? Ele fala, ó, o Fábio não é mais meu empresário, a Inova Show não administra mais a minha carreira. E esse show que está marcado aí, se eu fosse você, cancelei o contrato e faz contrato direto comigo agora, porque senão eu não vou. E o empresário com medo, ele aceita. O contratante, né? Porque também já fez um planejamento, então, né, para aquele show. Olha a loucura que vira. Exatamente. Então, e como você, ao longo dos anos, cria uma certa credibilidade, você acaba fazendo contratos por uma boa relação e sem estar ele completamente assinado com os contratantes de show, né? Fábio, com o passar dos anos, o formato de grupos de pagode começou a perder espaço para artista solo. Inclusive, num artigo do G1 de 2015, você mencionou que trabalhar com um artista solo é mais simples do que administrar, claro, a carreira de uma banda. Como é que você vê essa transformação no mercado? O que explica o declínio das bandas e a ascensão dos artistas individuais? Quando um grupo de pagode é formado, então esse grupo de pagode tem lá, sei lá, X integrantes, 6, 7 integrantes. Então esses 6, 7 integrantes, eles têm o mesmo poder. Com o passar do tempo, essa banda vai crescendo, o vocalista, que às vezes pode ser vocalista e compositor, ele percebe que ele está refém e é obrigado a aceitar ordens de pessoas que não fazem 1% do que ele faz dentro da banda. E aí começam os conflitos, né? Então, com isso, ao longo dos anos, as bandas de pagode começaram a acabar, porque o cara falou, saindo da banda, se eu não der certo na minha carreira solo, eu vou ganhar no mínimo igual que eu já ganho estando na banda hoje. E aí os outros artistas novos que vieram começaram a falar, não vou ter banda, eu vou fazer minha própria carreira solo, que é uma tendência natural. Então essa divisão nunca é feita no início da banda. Eles querem fazer essa divisão depois, só que aí é tarde, né? Depois já deu a briga, né? Fábio, você também já trabalhou com artistas, né? Como Rodriguinho, Jeito Moleque, Ferrugem e o grupo Revelação. Atualmente, Fábio, quem você considera o maior nome do samba e do pagode? Quem você aposta como a grande revelação do gênero? E desses, quem você aposta? Olha, é difícil hoje eu eleger um artista de samba, de pagode, assim, que você olha e fala, esse aqui vai chegar num auge como o Exalta Samba chegou. Justamente por conta desse formato de negócio que hoje a coisa inverteu de uma forma que o artista ele tem muito mais poder do que o empresário. E o empresário, para não perder ali o ganha-pão dele, o artista manda, ele obedece. Então,
Eu acho isso um grande erro, porque o empresário ele tem que ser ele tem que ser ali o não ele não tem que mandar, mas como ele é a pessoa que vai para a rua para representar o artista, ele tem que levar a informação da rua para o artista, porque o artista ele não consegue estar na rua, nos bastidores, né? E aí isso, por conta disso, é difícil eu apostar num artista desse e falar, esse aqui vai. Não, não porque o artista não tem potencial, é pelo formato, entendeu? O formato de negócio não me deixa falar, isso aqui tem um grande potencial de ser alcançar os números que o Exalta Samba alcançou. E não que eu esteja sendo pretensioso ou algo do tipo, mas depois do Exalta Samba, ninguém fez o que o Exalta Samba fez em números. Pode ter feito num evento, outro, mas assim, vários anos seguidos ali, estar no auge, ninguém conseguiu. A gente sabe, Potencial Fábio, todos eles têm. mas não conseguiu quebrar o recorde do Exalta Samba. Não. A gente sabe que você sempre esteve ligado ao pagode, mas também acompanhava o axé e o forró nos anos 2000. Você acha que o pagode poderia aprender alguma coisa com o sertanejo, como, por exemplo, se reinventar? Nossa, esse era um dos meus sonhos na época que eu estava ativo no mercado. É que o pagodeiro acompanhasse a cultura do sertanejo. Porque acho que um dos maiores erros da nossa... Não sei se é erro, acho que é mais cultural. É a cultura do pagodeiro de imediatismo, sabe? Isso atrapalha demais o segmento. É o gênero musical mais aclamado no mundo pelo Brasil, mas é o que tem menos potencial por conta dessas posturas, de não perceber a importância de fazer carreira, dessa própria gestão de que o empresário ou quem está por trás de você, ele tem que ter a opinião valorizada, porque como as pessoas têm medo de perder o emprego delas, o empresário tem medo de perder o ganha-pão dele, ele mente para o artista, entendeu? Ele não tem coragem de falar para o artista, falar, olha, esse seu show hoje foi muito ruim, o seu repertório está muito ruim, hoje você cantou muito mal, essa música que você gravar não é boa. Então, a opinião dessa pessoa que está ao seu lado, ela tem um grande peso. Então, acho que isso acho que essas coisas que fazem muita diferença hoje. Eu me lembro que certa vez eu fui num show da Pitty, no Nordeste, em um lugar, mas não dela, era em um evento, e o repertório dela é totalmente diferente do que ela canta nos discos. E aí eu perguntei, nossa, mas você está cantando MPB, pagode, não tocou nada de rock? Ela falou, uma coisa é o que eu gosto, o que eu canto, e outra coisa é o comercial que a gente tem que vender e que o empresário detecta que é aquilo que vai fazer sucesso. São coisas completamente diferentes. E muitas vezes o artista não entende isso, né? Não, ele não entende, né? Tem vários artistas que eu sou muito fã. Eu ir no show, ele cantar o disco inteiro dele que acabou de lançar e não cantar um sucesso antigo que eu fui lá só pra ouvir. Isso é pra mim um dos maiores erros de O show, ele é o ponto final da entrega do artista. Então, o show, ele tem que ser muito perfeito, porque é ali onde, depois que você viu o artista, você comprou não, né? Você não comprou mais disco nem CD. Você escutou o álbum que ele lançou e você vai pro show. Você não quer ir lá no show e ouvir 12, 14 músicas inéditas. Você quer ir lá pra ouvir todos os hits do artista. Aí é onde eu falo, né? O show do Roberto Carlos. Cara, é impecável. E quantos anos de carreira o Roberto tem? E você vai lá e vai ouvir todos os hits dele. Que você ouve todos os anos. Entendeu? E as pessoas continuam indo lá ver o show dele. Porque música é Porque momento, é show. né? É sentimento, te traz memórias afetivas. Então você você vai a um show onde você não conhece nenhuma música, você vai sair de lá sem nada. Você não volta. Entendeu? Você não volta. Ô Fábio, alguns anos atrás, eu me lembro de ouvir no rádio um samba de roda bem animado, e quando eu me dei conta, aquilo era uma música do Maroon
Five. Na verdade, era o Sambô, um grupo de Ribeirão Preto que virou um dos nomes mais populares do gênero da música brasileira. Como é que foi abraçar a ideia desse projeto de transformar o rock em pagode e cantando em inglês? Cara, foi uma coisa muito curiosa, porque a banda ela já fazia um sucesso muito grande em Ribeirão Preto. E eles tinham um evento deles lá que era gigante. E uma pessoa da minha equipe me falou: Fábio, você tem que conhecer essa banda aqui, ó. Essa banda é muito boa, ela tá fazendo um sucesso muito grande. E aí eu fui ouvir, quando ela me deu o DVD, eu falei pra ela: você é louca, isso aqui não vai fazer sucesso nunca. Ela tá cantando Maroon 5, tá cantando U2. O pagodeiro vai odiar esse cara. Ele, não, mas tem um público muito bom e tal. E aí algumas pessoas começaram a me falar que eles estavam querendo conversar comigo. E aí eu falei: vou lá. Fui pra Ribeirão Preto, no evento deles. Quando eu vi o evento, eu falei: cara, isso é diferente. Não tem nada a ver com o perfil de público que eu estou acostumado a trabalhar. Não é um público de pagode, mas isso aqui é um projeto fantástico. E aí conversamos, e aí assinamos contrato, e eles vieram pra minha produtora. E aí eu peguei aquilo, envelopei e comecei a levar pro Brasil. Trouxe eles pra São Paulo, fiz um outro DVD e comecei a fazer esse projeto em vários lugares. Logo de cara eu cometi um erro de querer colocar eles pro público do pagode. Coloquei eles num festival de samba e pagode lá em Recife. Foi um fracasso. E aí, mas deu tempo de eu recuperar. E aí continuamos fazendo os eventos deles isolados, mas aquilo que a gente já sabe, banda é banda. O vocalista se rebelou, porque a banda tinha um dono, que por sinal é um cara muito gente boa, gosto muito dele, mas o vocalista se rebelou, quis sair da banda, e nessa saída, e também assim, quando você vem com um projeto como esse, só de regravação, chega uma hora que você precisa se reinventar. E é o mesmo critério, é como se fazer uma nova carreira. Por quê? Você vai ter que fazer músicas inéditas, você vai ter que achar outros caminhos, você vai ter que fazer outros projetos, porque as pessoas vão chegar na hora que ela não vai ficar querendo o tempo todo só indo lá ver você cantar rock and roll em ritmo de pagode, em ritmo de samba. E nessa transição, não conseguimos achar um caminho. Mas a banda ainda estava muito bem. Só que nessa saída do vocalista, um pouco antes da saída do vocalista, esse dono da banda, ele quis sair do meu escritório. Eu deixei, eu falei: pode ir, não tem problema. Mas foi um projeto maravilhoso, aonde ia, esgotava ingresso. E aí, na época, eles falaram assim: pô, mas como é que vamos lançar esse... Como é que você vai conseguir ingressações? Porque precisava conseguir autorizações da banda internacional para poder gravar e regravar as músicas, né? E eu falei: deixa comigo que essa parte eu resolvo. E aí foi o sucesso que foi. Foi uma experiência muito boa, mas assim, era do céu ao inferno, né? Tinha gente que odiava, tinha gente que amava. Os fãs das bandas de rock, dos artistas originais, odiavam. Mas a galera mais tranquila e amava. Eu sei também que você tem um projeto onde as terças-feiras nunca mais foram as mesmas, desde a estreia com o grupo Na Alma do Samba. Conta um pouquinho pra gente desse projeto. Foi uma, assim, depois da saída do Péricles ali, eu falei: eu vou tentar seguir, me reerguer um pouco, né? Porque também foi outra difícil. E eu falei: vou tentar artistas menores, artistas que o mercado ainda não conhece. E aí eu dei com muitas dificuldades no mercado, que eu vivia num auge. E aí você vai buscar coisas novas lá na raiz do segmento. Quando eu cheguei na raiz do segmento novamente, quando eu voltei, eu achei que ela tivesse evoluído. Não, ela estava muito pior. E aí eu peguei ali uns 2, 3 artistas pequenos e tentei fazer alguns projetos. Mas foram projetos que em curto prazo de tempo eu falei: não, é melhor eu ficar quieto, administrar o que sobrou dessa confusão toda. E logo em seguida ali, depois de alguns meses, eu parei. Eu não tenho mais artista, eu tenho só um canal no YouTube, tenho minha editora e tenho minha gravadora. E hoje eu vivo disso e é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, pra gente encerrar, Fábio, a gente sabe que ao longo da sua trajetória você ajudou a transformar o pagode num dos gêneros mais populares do Brasil. Então, para a gente encerrar, qual foi o momento mais marcante da sua carreira? E se pudesse hoje voltar no tempo, o que é que você faria de diferente? Nossa, meus momentos mais marcantes tiveram vários. Mas essa gravação do EZ do DVD do Exalta no Palestra Itália, o Exalta 5 anos, por conta meu problema de saúde que eu tive ali, a dificuldade que foi para gravar esse DVD, acho que foi um dos momentos mais marcantes, assim, Tanto é que eu não consigo assistir ele até hoje. Não consigo. Acho que foi o momento mais marcante.
Agora, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que o que eu mudaria seria ser mais empresário e menos amigo. Essa dica vale para tudo na vida, né? Para tudo na vida. Você falou uma coisa perfeita. Isso é para tudo na vida. Fábio, Ninguém é seu amigo. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fábio, muito obrigada pela participação e por contar um pouquinho para mim e também para todos os telespectadores desse universo que faz muito sucesso entre os brasileiros, que é o samba e o pagode. Eu que agradeço e muito obrigado pelo convite. Até a próxima, até mais. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.